Olá, ouvintes! Está começando o Viver Bem Guaíba, o programa que traz informação de qualidade com base científica para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. O Viver Bem tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Carência zero na Unimed Porto Alegre. Em março, ao contratar um novo plano individual ou empresarial, você tem consultas e exames simples disponíveis desde o início. Aproveite as condições especiais. Ligue 3316 5000. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a qualidade de vida de milhões de mulheres no mundo: endometriose, dor pélvica crônica e as novas abordagens de tratamento, incluindo a cirurgia laparoscópica. Para conversar conosco, recebemos o Dr. Carlos Augusto Bastos de Souza, ginecologista e obstetra, médico do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pós-doutor em endometriose e ginecologia minimamente invasiva. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer, Paula, estar aqui na Guaíba com vocês. E acima de tudo, para a gente falar de um tema tão relevante, né? Que tem um impacto tão grande na vida das mulheres, que é a endometriose e a dor pélvica. Aí, que a gente tem um grupo de trabalho que já se dedica muito tempo aí nesse trabalho tanto de assistência quanto de pesquisa, né? Dessas pacientes. Perfeito. Vai ser bem importante a nossa conversa aqui para elucidar várias questões, né, Dr. Carlos? Sim. E para a gente começar, o que é exatamente a endometriose e como é que ela se desenvolve no organismo feminino? Quando a gente vai falar de endometriose, é importante a gente pegar assim e falar primeiro de endométrio, né? Que é da onde que vem a origem, né? Digamos assim, da palavra endometriose, né? Endométrio é aquela camada interna do útero que recobre o útero e é aquela camada que ela é estimulada durante o ciclo menstrual da paciente por hormônios, principalmente o estrogênio e a progesterona, que vão agir então nesse endométrio, fazendo com que ele cresça. No meio do ciclo tem a ovulação, tem uma mudança hormonal, esse endométrio se prepara para receber, né, um embrião. E quando não acontece a fertilização, esse endométrio descama na menstruação. Então isso é o que acontece no endométrio, tá? Quando esse endométrio, que é para estar só dentro da cavidade uterina, então vamos pensar assim, a cavidade uterina como uma sala, como um papel de parede, né, que recobrindo toda essa camada interna, quando ele cresce em outras áreas fora da parte interna do útero, então ele cresce dentro da barriga, no peritônio, a gente chama isso de endometriose, tá? Então a endometriose então é o quê? Esse endométrio, que a gente chama ectópico, então fora do lugar, crescendo e causando reação inflamatória e com isso algumas consequências de dor, infertilidade, que são as coisas principais, né? E por que é importante a gente assim falar de endometriose, né? Por quê? Primeiro porque ele está associado com sintomas que uma deles é dor e infertilidade, tá? Então, quando a gente está falando em dor, a gente está falando primeiro de uma doença que a gente chama de alta complexidade. Por que alta complexidade? Ela tem um diagnóstico difícil, então ela está associada com atraso diagnóstico e essa impacto, a gente vai pensar aí 10% das mulheres naquilo que a gente chama em idade fértil, né? Que é quando isso alto, né? É bastante gente, é bastante gente. E por que essa condição pode causar dor tão intensa e sintomas como cólicas incapacitantes, né? Até pela demora desse diagnóstico, eu tenho informação que é em média 10 anos para o que a gente sabe? Qual é um dos grandes problemas da endometriose para a gente fazer o diagnóstico? É que ela cursa com um sintoma que, quando é que a dor menstrual passa a ser, digamos, um problema, né? Porque a menstruação é um evento que cursa com alguma dor. Tá? E daí há uma tendência, né, tá certo, de muitas vezes a gente ter uma dificuldade, porque qual é o ponto dessa dor que vai passar a ser um problema? Daí a gente tem que fazer algumas outras perguntas, que é o quê, né? O impacto, o quanto atrapalha a vida da paciente. A gente usa, por exemplo, uma escala de dor de 0 a 10, pensando 0 nada de dor, 10 o máximo de dor, ajuda também, mas a coisa principal é realmente prestar atenção. Né? Incapacita, que atrapalha a vida, que ela deixa de fazer, então isso tem um impacto na vida. Então isso a gente me diz que é uma dor importante para que a gente começar a pensar em endometriose, porque como eu disse, não é uma doença que dá sinais diferentes, né? Ela dá o quê? Um aumento da intensidade de algumas coisas que já acontecem. Em relação a essa questão do diagnóstico, né, que pode demorar eu tenho aqui o dado de 8 a 10 anos, por que isso acontece?
Tu estavas colocando, assim, dessa dificuldade de ter outros problemas associados também. O que acontece, tá? A dor vai acontecer quando esse sistema tem que funcionar. Então, é a menstruação, dor na relação, a gente pode ter dor pélvica, que a gente chama acíclica, também não relacionada com o ciclo, e dor associada tanto com o intestino quanto com queixas urinárias também, tá? Então, infecções urinárias poderiam por exemplo, no período menstrual, pode pensar, sugerir que a paciente possa ter um comprometimento de endometriose no sistema urinário, né? Ou então, aquela paciente que tem uma dor intestinal associada com a menstruação, por exemplo, eu vou pensar que ela pode ter um comprometimento intestinal, né? Então, uma das coisas que a gente vai trazer já agora são, digamos assim, os tipos de endometriose. Tá? Porque quando a gente vai falar em endométrio, que ele vai ficar lá fora, esse endométrio ele pode se apresentar, digamos, em várias formas de apresentações da mesma doença. E às vezes essas formas de apresentações da mesma doença vão dar sintomas diferentes e respostas a tratamentos diferentes. Então, por exemplo, daí começa a aumentar cada vez essa complexidade e ela ficar uma doença muito confusa, que às vezes a gente tenta o quê? Colocar, eu digo assim, a gente quer colocar ela num sisteminha e ela... Endometriose é a típica doença que não funciona muito dentro de um sistema, digamos, tão matemático. Claro. Então, nós já tentamos várias classificações para endometriose, tá? E as classificações tentaram correlacionar inicialmente, porque quando tu faz uma classificação, o que tu quer? Eu quero fazer que tenha uma correlação com o prognóstico, então o que vai acontecer na doença, e de preferência também com o tratamento e resposta aos tratamentos. Claro. Então a gente já tentou várias, nenhuma funcionou legal, tá certo? Tá? Tanto para dor quanto para infertilidade, que também já é um outro problema. Eu explico para minhas pacientes assim, ó, é meio tratamento de endometriose quando tu vai para dor, é tipo eu tô indo para serra, quando eu tô pensando em infertilidade eu tô indo para praia, né? Eles não são digamos, opostos, mas às vezes eles não necessariamente vão caminhar juntos, tá? E a endometriose, então, voltando ali à classificação, né, tá? A gente tem aquela classificação de leve, moderada, né, severa, mas essa classificação não tem uma boa correlação nem com dor, nem com fertilidade. Ela serve para o quê? A gente comparar os dados, né, de grupos, então, o meu grupo aqui que trabalha, né, o grupo onde eu trabalho com o grupo, por exemplo, de São Paulo, tá? Mas não que isso sirva para o tratamento da paciente. Tá? Então, às vezes, os pacientes chegam muito assustados, eu tenho uma 1 e daí eu vou virar 2, vou virar 3. Isso, tipo assim, a gente tentou, não deu certo. Tá? A que mais nos serve é a classificação em endometriose superficial, ovariana e profunda. O que eu estou dizendo? São, digamos, apresentações diferentes. A superficial são aqueles pontinhos no peritônio, assim, né? A ovariana é quando a paciente faz cistos no ovário. E a gente tem a profunda, que é talvez aqui nos últimos anos mais se fala, que é aquela doença que quando ela... Tipo assim, esse foco de endometriose ele entra dentro dos tecidos ao redor e daí pode pegar, por exemplo, intestino, pode pegar parede pélvica, pode pegar ureter, várias regiões, e daí em cada dessas regiões ela se associa a um tipo de apresentação. E a gente tem mais ainda as apresentações, digamos, não vou dizer atípicas, mas digamos que são fora da pelve. Então, às vezes a gente tem endometriose em cicatrizes, por exemplo, cicatriz de cesárea, em região umbilical, aquela paciente, por exemplo, que menstrua pelo umbigo, né, tá? E tem descrição de endometriose pulmonar, já no olho, até em cérebro. Então, assim, mas são casos raros. Sim, casos raros, mas a repercussão pode ser bem vasta, pode né? ser. Tá. Além do exame clínico, né? Qual é o papel da ultrassonografia especializada e da ressonância magnética? O que a gente tem daí é bem isso centrado no tipo de endometriose. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer o diagnóstico de endometriose? Eu vou primeiro, então, conversar com essa paciente, a gente vai examinar, né, tá? Mas o que eu posso lançar de exames, tá? Nas pacientes que têm essa apresentação profunda, a apresentação né, que acomete outros órgãos, entra aí o ultrassom especializado ou a ressonância. Ele é um exame, digamos, mais já de estadiamento, tá? Por exemplo, eu posso fazer um diagnóstico, aquilo de endometriose, aquilo que eu chamo, por exemplo, um diagnóstico sindrômico, que a gente chama. Então, eu pego as características da doença, a paciente me falou, e eu posso, por exemplo, fazer um bloqueio hormonal e ver se respondeu. Isso não é um diagnóstico de certeza, mas é tipo assim, aquilo que a gente chama um teste terapêutico positivo. Tiver a resposta. Tem resposta, bloqueou, melhorou, é bem possível que essa paciente tenha endometriose, tá? Então, eu não preciso também sair, por exemplo, laparoscopando, fazendo cirurgia em todo mundo, tá? Então, eu pego uma paciente, daqui a pouco eu lanço uma primeira linha de tratamento, bloqueio, melhorou, ótimo, tá? Daí tu vai ver, dependendo de cada paciente. Claro.
A ressonância e a ultrassom especializada são quando eu estou pensando muito em doença profunda, tá? E naquelas pacientes em que os sintomas clínicos ou alteração de exame físico me levam a pensar mais em doença profunda, tá? Então, quando é que principais indicações? Para avaliar cirurgia, paciente com muita dor, paciente que tem alteração já no exame, que eu já estou conseguindo palpar, porque um foquinho superficial a gente não consegue palpar, mas uma doença profunda, muitas vezes tu consegue, dependendo da localização, então tu já vai fazer um estadiamento desse tipo de lesão. E tem algumas apresentações de endometriose em que esses exames são bem importantes, porque felizmente elas não são tão frequentes, tá? Mas elas dão muito pouco sintoma. Então, por exemplo, uma paciente pode ter uma endometriose de comprometimento perto do ureter ou pegando o ureter, dá muito pouco sintoma, mas eu vou conseguir daqui a pouco ver, porque ela pode ser meio silenciosa, tá? Então, realmente, esses exames ajudam bastante. Por isso que quando entra essa questão da infertilidade, a dificuldade para engravidar, acho que acaba sendo um marcador ali, né? Às vezes a infertilidade, porque assim, aquela paciente que já chega com dor e tentando engravidar, ela tem 2 fatores muito fortes, né, tá? Mas o que a gente tem que pensar assim, né? Na paciente que tem infertilidade, muda um pouquinho, porque o meu objetivo é o quê? Ajudar ela a engravidar. Claro. Tem muitos pacientes que têm as duas coisas, tem infertilidade e dor pélvica, tá? E daí o que acontece? A paciente tem infertilidade, como a infertilidade é uma doença muito ligada com a idade, principalmente materna, é um fator prognóstico muito importante, digamos assim, no meu tempo e as decisões elas vão ter que ser um pouco mais rápidas, né? E o objetivo para essa paciente é o quê? Ajudar ela a engravidar. Então, é uma paciente que a gente já tem essa resposta há muito tempo, porque qual é a lógica? Daí já vamos entrando em tratamento um pouquinho, né? Normalmente, para dor, eu penso em bloquear essa paciente ou operar. Para infertilidade, eu penso ou vou operar ou eu vou ter que ajudar ela com técnicas de reprodução assistida. Mas, por exemplo, eu vou orientar para ela, que, pelo fato de ela ter endometriose, ela tem um maior risco de infertilidade. Se ela não tem uma decisão de ter filho cedo, talvez seja uma paciente com mais razão ainda, por exemplo, de fazer preservação de congelamento de óvulos, entendeu? Então são essas coisas. Entendi. Quer dizer, são vários aspectos exatamente. Que tem que ser, não é uma ciência exata, né? Pelo contrário. Em relação ao estilo de vida, alimentação, tabagismo ou fatores hormonais, como é que se relacionam com o desenvolvimento da doença? Sim, com o desenvolvimento da doença, a gente tem, apesar assim, da gente saber por que tem endometriose, saber o que acontece, daí a pergunta que vários pacientes fazem, que todo mundo, mas por que acontece mesmo? Mas o que levou a isso, tá? A gente sabe que são esses focos de endométrio que cresceram, que esses focos são mais ativos e tu tem uma dificuldade do organismo de limpar, porque, por exemplo, a menstruação pelas trompas, que é uma das teorias principais da endometriose, ela acontece em praticamente todas as pacientes que têm as trompas permeáveis. Por que só uma parcela dessas? Então, tu tem a liberação desses focos, tu tem, digamos, esses focos serem mais ativos e tu tem, né, uma dificuldade do próprio organismo de limpar esse sangue. Tem coisas que a gente pode fazer, talvez não para evitar que a doença, mas que auxiliam muito no tratamento. Hábitos de vida, né? Então vamos pensar, dieta, ele é um potente auxiliar no tratamento da dor, tá? Daí a gente vai falar, quando a gente falar em dieta, a gente tem que ter muito cuidado, não existe, apesar de vários grupos já estudaram e seguem estudando, uma coisa assim no estilo, tal alimento cura ou piora a endometriose no geral. Não existe, tá? Então, o que acontece, tá? Não tem nenhum grupo alimentar que seja ou proibido ou essa coisa, ele é inflamatório. Não é assim. O que funciona? Um inquérito alimentar para essa paciente, tá? Que vai ser o quê? Guiado lá com o auxiliar de uma nutricionista, de um nutrólogo, para o quê? Determinar para essa paciente o que a gente sabe. Intervenções na dieta da paciente auxiliam a dor. Tá certo? Muito, então a dieta vale a pena. A atividade física também melhora. Por quê? A gente tem, quando a gente está falando em endometriose como causa de dor. A gente tem que pensar que a dor é dor pélvica, né? E essa dor é sentida pelo cérebro. Então, tu tem uma série de fatores ali interagindo e a gente tem uma associação, muitas vezes, de outras causas de dor, tá? Ou que podem ter, digamos assim, o que foi o início, daqui a pouco tu não consegue determinar. Mas tu tem, daqui a pouco, uma dor, que a gente chama miofascial, então, músculo-esquelética associada. Tá? Tem uma outra coisa, a gente sabe que a atividade física libera uma série de substâncias que também melhoram dor, exatamente. E também tem a coisa que a paciente daqui a pouco não fica tão centrada, né, na questão da dor.
tem mais coisa na vida, né? Isso é uma coisa importante, então a gente devolver qualidade de vida aí. Perfeito. Março é o mês de carência zero na Unimed Porto Alegre. Contrate já. E em relação à diferença entre endometriose e adenomiose, que muitas vezes se confundem, né? Acho que é importante a gente colocar aqui. O que a gente, daí a gente volta lá no início lá, né? Quando a gente falou endométrio, quando o endométrio está fora do útero, tá certo? É a endometriose. Quando o endométrio está dentro da parede uterina, então essa coisa, então nós estamos aqui numa sala, a parte interna é a cavidade uterina, nós temos o papel de parede, que é esse endométrio, mas nós temos a parede mesmo. Quando nós temos esse endométrio dentro da parede, né? Não é o papel, ele tem uns pedaços de papel de parede lá dentro do endométrio. Isso a gente chama de adenomiose. A adenomiose, ela cursa com dor e sangramento como coisas principais. Ela pode ser mais localizada, mas normalmente ela é uma doença mais difusa, e a gente tem uma associação muito grande entre endometriose e adenomiose misturadas muitas vezes, tá? Na mesma paciente. Qual é a questão? Se a gente pensar a adenomiose como patologia, é uma doença meio recente, porque a gente conhece ela há muito tempo, só que a gente não tinha muito como diagnosticar. Qual era a história? Era uma paciente que tinha um útero, digamos, muitas vezes de tamanho normal, que daí sangrava e tinha dor, e daí, daqui a pouco, ficava ali esperando para fazer cirurgia, aquela coisa toda, os remédios não funcionavam muito bem, e daí ela tirava o útero e o patologista depois te dizia, tinha adenomiose. Tá? O que aconteceu? Com a melhora do diagnóstico, do ultrassom, melhora da capacidade dos exames, melhora de ressonância, a gente veio, tá? E entrou nesse capítulo que agora ela é uma doença, digamos, clínica. A paciente faz um ultrassom, tem essa queixa e daqui a pouco tu diz, não, tem um útero lá com algumas características que nos leva a pensar que ela tem adenomiose. Qual é a grande questão que a gente tem da adenomiose? É que, tipo assim, então é uma doença velha, mas do ponto de vista clínico recente, e que a gente durante muito tempo não deu muita bola para ela. Então os nossos dados de tratamento de adenomiose, eles são muito derivados do tratamento da endometriose, meio emprestados, tá? E a gente tem uma dificuldade muitas vezes até para separar essas duas populações. E eu imagino que quando a mulher entre já no processo de menopausa, enfim, acho que até os sintomas, assim, talvez amenizem no caso da adenomiose. A tendência porque o que acontece? Como a endometriose, tá, e a adenomiose são doenças hormônio dependentes, então elas são estimuladas na média pelo estrogênio e bloqueadas pela progesterona. Quando tu está entrando no climatério, né, e o climatério é um período variável ali, pode ser mais longo, mais curto, mas tu tem um período com menor quantidade de hormônio, a gente chama mais de hipoestrínico, né, que é o que? Tem menos estrogênio, tá? Então há uma tendência de melhorar, tá certo, alguns desses sintomas. Muitas vezes o que acontece? Essa saída de campo do ovário, ela é meio... Porque o ovário produz os óvulos, né, e produz, né, hormônio. E daí, daqui a pouco eu chamo assim, daqui a pouco ele resolve tirar uns meses de licença prêmio, tá certo? Daí daqui a pouco ele volta, trabalha um pouquinho a mais, e daí fica muito, às vezes, em muitos pacientes é muito bagunçado e irregular. E hoje em dia, num período, né, daí são os especialistas de climatério que têm que falar mais do que eu, né, mas o que acontece? Num período muito ativo da mulher, né? Nós tivemos gerações de médicos que não foram formadas em prescrição e atendimento de paciente climatério, porque, né, esse mercado desapareceu, né? E daí começou a voltar agora. Então, esse é um dos problemas que, tipo assim, que o pessoal acaba tendo no climatério. É isso, assim, né? Também, não, o mercado, talvez, né, até de formação médica, eu peguei prescrição lá, faculdade, peguei na residência, e depois vieram esses estudos, daí ficou... Não tem. E agora está todo mundo procurando os especialistas de climatério. E as próprias mulheres também estão cobrando isso, né? A indústria está reagindo, acho que é todo um conjunto, né? E, doutor, durante muito tempo o tratamento se limitava basicamente a hormônios ou cirurgia, né? O que mudou nos últimos tempos em termos de abordagem? Eu acho que assim, a gente tem... Se a gente pensar, o carro-chefe continua sendo hormônio e cirurgia, né? Então, o que a gente vai fazer? Para endometriose e dor, a gente vai bloquear as pacientes, né? A linha hormonal acaba sendo a linha principal de bloqueio, é que mais funciona, tá? E o tratamento cirúrgico de retirada de lesões também, que a gente pode operar, normalmente a gente usa ou laparoscopia ou robótica,
tá? O que acontece? E para infertilidade, como eu disse, é o tratamento cirúrgico ou o tratamento de reprodução assistida, tá? A gente tem o tratamento, digamos, complementar, com dieta, com fisioterapia pélvica, com atividade física, procurando devolver e dar mais qualidade de vida para as pacientes, tá? O que mudou, assim, a gente tem mais opção hormonal, né? Eu acho que dobraram as opções nesse meio tempo, assim, tá? Porque a gente tem mais pílulas, mais variedades hormonais, mais formas de liberação desse hormônio, então, porque eu chamo assim, um hormônio que a gente usa muito para tratar as pacientes é a progesterona, que eu estou o quê? Bloqueando, né? Então, ele melhora o sintoma da paciente, mas às vezes dá muito efeito adverso também, tá? E daí eu tenho formas de liberar esse hormônio hoje, dando menos hormônio para a paciente, porque eu quero talvez agir mais só em determinadas áreas. Então, a escolha, ela é uma escolha relacionada com digamos assim, uma relação de custo-benefício. Normalmente tu vai começar com as coisas mais simples e vai aumentando a complexidade, tá? E não tem uma fórmula de bolo. Tu vai ter que testar e conversar com a paciente. Então tem aquela paciente que às vezes é muito sensível, já te conta uma história de toda essa aqui, então tu vai pro outro lado. E muitas vezes a cirurgia entra como uma possibilidade de quê? De reduzir carga hormonal. Tá? Em que situações ela é realmente necessária a cirurgia, que ela é embasada para ser indicada? Tá, o que acontece? Tá? Tu tem aquelas situações onde eu tenho coisas obstrutivas, então eu tenho uma paciente com endometriose intestinal com risco de obstrução, eu tenho uma paciente com endometriose de ureter, então, digamos, entrar na categoria massa pélvica. Eu tenho um efeito de massa, né, dentro da pélvica que está atrapalhando uma função e que isso eu tenho que agir. E até, voltando para essa questão da cirurgia, a laparoscopia ainda é considerada o padrão ouro? Tu tem, tipo assim, o que a gente tem hoje em dia, a laparoscopia de duas formas, né? Digamos, a laparoscopia mais convencional, tá? E tem a laparoscopia com robótica, né? Que é minimamente invasiva, né? Tudo, que a gente fala minimamente invasiva é um conjunto de técnicas que tu vai utilizar para tentar o quê? Né? Ter menos dor, um retorno mais rápido das atividades, menos sangramento. Preservação da fertilidade. Exatamente, causar menos dano e com isso eu tenho digamos assim, um resultado igual. Isso é uma coisa importante, né? E daí assim, a forma de entrar, o que a gente usa muito? Laparoscopia, tá certo, tá? E casos mais complexos, tá? Há uma tendência de a gente muitas vezes ter que associar a robótica ou valer a pena discutir com a paciente. A questão que tu tem um custo associado maior, tá? E daí tem algumas situações em que vale a pena, por exemplo, assim, tá? Tu vai ter um benefício, né, digamos assim, de resultado, né? Em outros não. Então, daí é isso. Tem que se avaliar bem. Avaliado, né? E essa questão, doutor Carlos, em relação ao risco de recidiva após o tratamento cirúrgico, como é que ela é hoje? O que as evidências mostram? A gente tem uma doença crônica, tá? A gente tem uma taxa de falha de todos os tratamentos em geral, girando de 20% a 30%, tá? Quando eu digo falha é o quê? Recidiva, retorno, tá? Isso está relacionado com várias coisas. Como disse, uma característica da doença, às vezes, tipo assim, um subtratamento. Por exemplo, se eu der um tratamento hormonal, eu vou ter uma taxa de falha ali, girando ali 20%, 30% de uma linha, tá? Daí às vezes tem que trocar, tem paciente vai ter adaptação maior para uma linha para outra. E tratamento cirúrgico, se tu pensar a longo prazo, também tem falha. Tá. E, doutor Carlos, no sistema público de saúde, como é que as mulheres podem ter acesso ao tratamento? Voltando aí para essa questão do trabalho que vocês desenvolvem no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O que nós temos aí, né? Nós temos dentro da rede, né? A porta de entrada de qualquer paciente para os serviços especializados, né, é via posto de saúde, né? Então, no momento tem agendas com o nome de endometriose, né, nos hospitais, tá? E daí o que acontece? No momento que essa paciente tem uma queixa que envolve endometriose, já possui o diagnóstico de endometriose, ela vai ir no posto de saúde da sua cidade e daí ela vai, né, ser encaminhada para o nosso ambulatório. A gente tem um ambulatório dentro do Hospital de Clínicas que funciona ali, tá? A gente tem dia de cirurgias, tem interação, a gente consegue ele mandar para as outras especialidades, assim, né? Então, é preciso encaminhar para uro, essas coisas a gente consegue encaminhar ali para até pelos grupos de pesquisa também que estão acontecendo. Então, assim, ali basicamente é bem tranquilo, assim, não é uma agenda que eu vou te dizer, assim, que tem um dos maiores problemas, a questão de, quando estou falando de endometriose e dor, né? A paciente que precisa de reprodução assistida, ela vai para uma agenda específica de reprodução assistida, e isso eu acho que é uma coisa bem importante, assim, né? Esse referenciamento daí é específico para a reprodução assistida. Entendi. Também via sistema único ali. Que faz o encaminhamento, exato. né? Dr. Carlos Augusto Bastos de Souza,
Ginecologista e obstetra, médico do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigada pela tua participação aqui e pelas informações tão relevantes aqui para os nossos ouvintes, né? Te agradeço muitíssimo. Tá certo, eu que agradeço, né, todo o trabalho de vocês e aí a importância nessa divulgação, né, e essa capacidade de a gente fazer para melhorar a saúde das pessoas. Muito obrigada, doutora. A endometriose não é exagero e não deve ser banalizada. Dor intensa e persistente precisa ser investigada. Carência zero na Unimed Porto Alegre. Contrate já e cuide da sua saúde desde o primeiro dia com consultas e exames simples. Seguimos com Viver Bem Guaíba, sempre levando informação com credibilidade para você cuidar melhor da sua saúde. Não saia daí, voltamos no próximo bloco. Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba, trazendo informação de credibilidade para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde. O programa tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Carência zero na Unimed Porto Alegre. Em março, ao contratar um novo plano individual ou empresarial, você tem consultas e exames simples disponíveis desde o início. Aproveite as condições especiais. Ligue 3316 5000. Neste bloco, vamos falar sobre a aplicação na região sul de uma nova técnica minimamente invasiva no tratamento do câncer de pâncreas, uma das doenças oncológicas mais desafiadoras da atualidade. Estamos falando da eletroporação irreversível, tecnologia já utilizada em outros centros e que agora passa a ser realizada também aqui no estado. A técnica é indicada especialmente para casos avançados de câncer de pâncreas, quando o tumor está próximo a vasos sanguíneos importantes e não pode ser removido por cirurgia convencional. Para explicar como funciona esse procedimento e o que ele representa para os pacientes gaúchos, eu converso agora com o Dr. Rafael Cardoso de Melo, radiologista, intervencionista e integrante do corpo clínico do Hospital Divina Providência. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigado pelo convite, Paula. É um prazer enorme estar aqui nessa rádio tão conhecida do nosso público gaúcho. E para mim é uma honra poder falar sobre um procedimento que traz tanta esperança para os pacientes, para uma doença tão terrível que é o câncer de pâncreas. Tão devastadora, né, doutor? Vai ser bem importante aqui essa nossa entrevista. Doutor Rafael, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, por que o câncer de pâncreas é considerado um dos tumores mais desafiadores da oncologia? Paula, o câncer de pâncreas ele é desafiador porque o pâncreas está localizado numa região posterior do abdômen, que se chama retroperitônio. Ele fica na parte de trás, muito próximo da coluna e também muito próximo dos grandes vasos abdominais, né, que levam o sangue para os órgãos vitais. A origem destes vasos passa muito perto do pâncreas. É por isso que o tumor de pâncreas, às vezes, logo no início, ele já se torna irressecável, porque ele cresce e abraça esses grandes vasos e não permite a remoção cirúrgica dele, porque esses vasos são vitais. São os vasos que levam o sangue para o fígado, para o próprio pâncreas, para os rins, para o baço, né? Então ele pode, dependendo da localização do pâncreas onde o tumor aparecer, ele pode pegar esses vasos principais. Tá? Quando falamos em tumor localmente avançado, o que isso significa na prática? O tumor localmente avançado é aquele tumor que ainda não se espalhou para outros órgãos distantes, porém ele já invade as estruturas adjacentes ao órgão. No caso do pâncreas, por exemplo, a gente considera ele localmente avançado quando invade já, por exemplo, o tronco celíaco ou a artéria mesentérica superior ou a veia porta, que são estruturas muito nobres, né, e essenciais para o organismo. E quando a cirurgia convencional não é possível, quais são as alternativas terapêuticas disponíveis hoje? Hoje a oncologia tem avançado bastante, tanto na parte cirúrgica, com a cirurgia robótica, né, que avançou bastante. Tumores que antes eram considerados irressecáveis, hoje já podem ser ressecados com o auxílio
da cirurgia oncológica robótica, né? E também na parte clínica tivemos muitos avanços com as quimioterapias e com as imunoterapias, né, que tem dado uma sobrevida muito grande para os pacientes e prolongado a vida com qualidade desses pacientes. Uhum. O Hospital Divina realizou pela primeira vez no sul do Brasil a eletroporação irreversível, né, Dr. Rafael? O que exatamente é esse procedimento, para te explicares aqui para os nossos ouvintes? Paula, nós tivemos a satisfação de sermos os pioneiros, né, graças ao Hospital Divina, que tem todo o parque tecnológico à disposição e sempre se disponibilizou para essas novas tecnologias, e a toda a equipe também lá que estava sempre preparada para atender os pacientes. Nós tivemos essa bênção de ser os pioneiros, mas a gente espera que todos os outros hospitais comecem a realizar esse procedimento, pois é um procedimento fácil de ser realizado, minimamente invasivo, e que demanda a aparelhagem básica hospitalar, como ultrassom e tomografia, né? Olha só. Quer dizer, ele está sendo essa novidade aqui na região sul, né? Ele já existe em outros centros, vamos dizer, São Paulo. Sim, exatamente. No estado de São Paulo já foram realizados mais de 150 casos, e em toda a América Latina, mais ou menos em torno de 250 a 300 casos, até o presente momento. Na região sul do Brasil ainda não havia sido realizada, né? Porém, a gente espera que agora, com a divulgação da técnica, né, minimamente invasiva, que mais médicos possam também indicar a eletroporação quando ela for indicada. Né? E o prognóstico é bem positivo para os pacientes, o que se tem até agora? A resposta é muito positiva, ela tem uma eficácia muito boa e pode ser realizada em qualquer centro de diagnóstico por imagem, com um profissional radiologista intervencionista habilitado, claro que sempre com discussão multidisciplinar com outras especialidades médicas, como a oncologia clínica e a cirurgia oncológica. E como é que os pulsos elétricos conseguem destruir as células tumorais sem utilizar calor ou congelamento? Essa é a principal vantagem da eletroporação irreversível em relação às outras técnicas ablativas. Nós também, na nossa especialidade de radiologia intervencionista, realizamos ablações térmicas em outros tumores, no fígado, nos rins, no pulmão, nos ossos. As ablações térmicas elas podem ser realizadas com calor ou com frio, né? Congelando ou aquecendo. Tem os extremos. Os extremos. Porém, no pâncreas isso é mais complicado de ser feito, pois o calor ou o frio poderia danificar as estruturas nobres essenciais para o organismo, como esses vasos sanguíneos que eu comentei antes, e também alguns nervos importantes, causando muita dor ao paciente. Então, a eletroporação irreversível vai muito bem para o câncer de pâncreas, porque ela utiliza pulsos elétricos, ela não aquece o tecido. São emitidos pulsos elétricos, um choque, né? São posicionadas as agulhas são finas, são posicionadas as agulhas dentro da lesão, na borda da lesão, envolvendo a lesão, e são emitidos choques, pulsos elétricos que promovem poros nas membranas, abrem buracos na membrana das células tumorais, e através desses buracos vão entrar líquido, vão entrar sais, e a célula morre por apoptose. A apoptose é a morte celular programada. Quando a célula mesmo percebe que não vai conseguir sobreviver, ela inicia um processo de autodestruição. Então é isso que a gente promove com essa técnica. Entendi. Doutor Rafael, a grande dificuldade no pâncreas é a proximidade com os vasos importantes, né? Como tu colocaste. Como é que a técnica consegue preservar essas estruturas? Através dos exames de imagem, a ecografia com Doppler colorido e a tomografia computadorizada com contraste, a gente consegue identificar bem a posição desses vasos durante a inserção das agulhas. Então nós conseguimos evitar de lesar essas estruturas e ao mesmo tempo posicionar de forma milimetricamente adequada e planejada dentro da lesão, envolvendo toda a lesão. Esse processo muitas vezes é muito trabalhoso. Ele pode levar algumas horas, pois a gente posiciona com o ultrassom, reavalia com a tomografia, às vezes é necessário reposicionar até que ficar na posição que a gente sabe que vai ser eficaz e ao mesmo tempo não vai
lesar esses tecidos tão nobres. Quanto tempo em média, doutor Rafael? Esse procedimento nosso demorou em torno de 2 horas. Foi feito agora recentemente, né? Foi feito agora no final de janeiro, ali no Hospital Divina, comigo e um outro profissional que veio de São Paulo para me auxiliar, que tinha também bastante experiência com esses casos. Ele viaja toda a América Latina auxiliando outros médicos, não só ele como a equipe deles, né, que é a equipe que já fez mais de 150 casos. Então eles auxiliam os médicos Brasil afora e América Latina afora a ter mais segurança, pois é sempre bom ter 4 mãos. Claro. Né, e o que as evidências científicas hoje, médicas, demonstram? As pesquisas têm mostrado resultados muito positivos, né, e tem muitos estudos que associam a eletroporação irreversível junto com outras já vigentes, como a quimioterapia. Está sendo testado a associação entre eletroporação mais quimioterapia, eletroporação mais radioterapia, eletroporação para diminuir o tamanho do tumor e tornar um tumor antes irressecável em um tumor potencialmente ressecável. Então ela atua como um auxiliar no combate ao câncer de pâncreas, e não somente no câncer de pâncreas, ela pode também ser utilizada para outros órgãos. Eu ia perguntar até em relação a isso, quais são os outros órgãos, o que se tem hoje de... O que se tem hoje de uso assim, oficial é para recidiva de câncer de próstata. Por exemplo, o paciente operou um câncer de próstata e aparece novamente um tumor ali no local, próximo da uretra. A uretra também é uma estrutura nobre, não pode ser tratada com frio nem com calor, e a reoperação é muito perigosa, né, pelo risco de lesão também. Então a eletroporação irreversível vai muito bem nos casos de recidiva local do câncer de próstata. E também no fígado, quando o tumor está muito próximo dos ductos biliares principais, que são as estruturas também muito nobres do fígado, a eletroporação irreversível vai bem, pois a ablação térmica com calor ou frio poderia danificar esses ductos biliares e aí causar um prejuízo para o paciente. Então não é só no caso de tumores inoperáveis, né? Não. Tem outras aplicações, ela pode ser usada inclusive para metástases no fígado também, não somente para tumores primários. Entendi. O que os estudos mostram até agora em relação à sobrevida e o controle da doença? Os estudos têm mostrado um aumento do tempo de sobrevida e aumento da qualidade de vida dos pacientes. Pois à medida que você controla o tumor, no caso do pâncreas, você controla o fator local, você impede a progressão local da doença, você pode melhorar a qualidade de vida do paciente também, reduzindo a dor. Que o câncer de pâncreas é um câncer que costuma causar dor muito importante por estar próximo de estruturas nervosas. Claro, imagino. Então, além do controle do tamanho do tumor, você também pode controlar a sintomatologia e melhorar a qualidade de vida do paciente. E no caso com outros tratamentos também, adjuvantes também, né? Imagino. Sem dúvida. O paciente não deve interromper os outros tratamentos. É feita com a associação com os tratamentos oncológicos tradicionais. Complementar seria. Exatamente. É uma arma nova que os oncologistas podem lançar mão com o apoio de nós radiologistas intervencionistas e os cirurgiões oncológicos. E doutor Rafael, no exterior, no caso na Europa, Estados Unidos, também já tem essa técnica? Sim, ela é muito utilizada nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia também. Então já tem essas diretrizes internacionais aí bem recomendadas, consolidadas. Assim, tem suas aplicações bem definidas. Em termos de segurança, quais são os principais riscos ou complicações possíveis? Esse procedimento, mesmo minimamente invasivo e feito com agulhas ou sondas muito finas, ele pode ter complicações. A complicação mais temida é o sangramento. Você acidentalmente pegar um vaso de grosso calibre e provocar um hematoma, esse tipo de coisa que pode ter que levar o paciente para um outro procedimento somente para resolver o sangramento. Esse é o principal risco. Também tem o risco da infecção, que embora seja muito raro, porque a gente usa antibiótico terapia, é feito em ambiente todo estéril. Controlado, né? Controlado. A gente faz uma antibiótico terapia profilática para o paciente, mas sempre que você mexe em um órgão abdominal,
você pode estar tendo uma infecção secundária daquele órgão. Então, o abscesso seria uma outra complicação, né? E perfuração visceral, que é um outro risco também, tá? Você pode perfurar uma alça intestinal, por exemplo, e isso causar ali um vazamento de líquido abdominal. E há impacto também no controle da dor ou na qualidade de vida desses pacientes? Com certeza. Ele pode ser associado a outros procedimentos também para controle da dor, como o bloqueio do nervo celíaco, mas ele também está associado com melhora da dor causada pelo tumor de pâncreas. E esses procedimentos, eles podem ser combinados também com quimioterapia e outras terapias sistêmicas? Não só podem, como devem, né? A eletroporação irreversível, ela não deve ser usada como uma ferramenta única no combate ao câncer de pâncreas. Isso é importante destacar aqui. O câncer de pâncreas exige um tratamento multidisciplinar. Tá? E o tumor que está muito pequenininho, localizado no pâncreas, normalmente ele é removível. Então é melhor que se remova ele cirurgicamente do que tratar ele com eletroporação, porque a gente ainda não tem dados suficientes que possam comparar a eletroporação com a remoção cirúrgica. Por enquanto, a eletroporação tem o seu papel no tumor de pâncreas irressecável, localmente avançado, para controle da doença regional. Não deve ser abandonada assim, as outras técnicas, né, tradicionais, adjuvantes. Né? E o quanto isso é decisivo em casos complexos aí desse centro, essa integração de especialistas, né, nos centros de referência? Eu gostaria que tu comentasse sobre isso, sobre essa importância do trabalho multidisciplinar. É extremamente importante, né? Nós somos poucos radiologistas intervencionistas no Brasil, somos em torno de 500, então há muita integração nos congressos entre especialistas daqui, de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Curitiba, Florianópolis, né? Então mais ou menos o pessoal todo se conhece e acho que essa troca de experiências ela favorece muito o paciente. E, doutor Rafael, a radiologia intervencionista vem ganhando muito espaço na oncologia, né? Qual é o papel dessa especialidade hoje? Estamos num momento de crescente avanço tecnológico na medicina de um modo geral. E a radiologia intervencionista, e dentro da radiologia intervencionista já existe um subgrupo que é a oncologia intervencionista, do qual a gente está falando aqui, tem se beneficiado muito desses novos avanços tecnológicos, né, tanto da parte de inteligência artificial quanto de robótica, né, de novas tecnologias. Então, todo ano nos congressos a gente vê coisas novas, né? O ano passado eu estive no Congresso Europeu de Radiologia Intervencionista, que foi em Barcelona, e já foi apresentado uma máquina que consegue tratar nódulos no fígado apenas com ultrassom, sem necessidade de invasão do paciente, sem agulha, sem nada, somente através do ultrassom concentrado. Incrível. Então, assim, tem muita coisa boa ainda por vir, ainda menos invasiva. E quando falamos em procedimentos guiados por imagem, né, o que isso significa na prática dentro do centro cirúrgico, para os ouvintes entenderem? Como é que é o funcionamento até dessa nova técnica aqui? A nossa rotina como radiologista intervencionista, ela costuma acontecer no setor de imagem do hospital e não no bloco cirúrgico. A gente normalmente trabalha no centro de diagnóstico por imagem, onde ficam os aparelhos de tomografia, ultrassonografia, raio-x e ressonância magnética. Porém, a gente também trabalha, em alguns casos, na hemodinâmica, onde são feitos os cateterismos cardíacos, cerebrais. Nós também atuamos para atuar em outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, os rins, o baço, os pulmões. A gente também consegue tratar doenças pela via endovascular, não somente pela via percutânea. Né? Por dentro dos vasos a gente também consegue cateterizar e colocar substâncias dentro de microcatéteres para tratar tumores, por exemplo, no fígado ou no rim, tanto tumores benignos quanto tumores malignos. Março é o mês de carência zero na Unimed Porto Alegre. Contrate já.
Em comparação com cirurgias abertas tradicionais, né? Quais são as principais vantagens das abordagens minimamente invasivas? As principais vantagens é, sem dúvida nenhuma, a recuperação precoce do paciente, né? No caso desta paciente da eletroporação irreversível, ela teve alta no dia seguinte após o procedimento, já se alimentando, já caminhando, já indo sozinha ao banheiro. Então a gente vê uma recuperação muito rápida. Nos outros casos que a gente tem experiência de ablação, de tumores no fígado e no rim, nos pulmões, o paciente vai para casa no mesmo dia, né? E com uma receita de analgésicos comuns, normalmente. Então quer dizer que esse procedimento ele reduz o tempo de internação e acelera a recuperação. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande diferencial das terapias minimamente invasivas. Então, a gente trata os pacientes e devolve os pacientes para os seus médicos que nos encaminharam. Entendi. Então, e seguimos acompanhando junto também. Claro. Né? Como co-auxiliares. E essa questão de ter menor risco de sangramento e infecção, essa técnica também promove isso? Também. É muito raro ter infecção ou sangramento significativo com essas técnicas, até porque elas são feitas guiadas por imagem em tempo real. Então você consegue desviar das estruturas nobres antes de posicionar as agulhas no local adequado. Claro que podem acontecer sangramentos depois, quando você retira a agulha, pode ocorrer sangramentos, mas é por isso que o paciente, assim que termina o procedimento, é feita uma tomografia computadorizada com contraste, justamente para pesquisa de complicações. Vai pesquisar se houve algum hematoma, se houve algum problema ali na hora, porque se houve já consegue resolver imediatamente. Às vezes levar o paciente para a sala de hemodinâmica, às vezes manter esse paciente internado por mais tempo em observação, caso o paciente esteja bem, né? Sim, a vantagem é porque já está sendo monitorado ali com toda a parte de imagem, né? Exatamente. Possibilita saber o que exatamente está acontecendo. E doutor Rafael, trazer essa tecnologia para o sul do Brasil muda o cenário regional no tratamento oncológico? Eu acho que sem dúvida, coloca o sul do Brasil na vanguarda da oncologia intervencionista, né? Eu acho que o paciente agora não precisa ir para outro estado para buscar seu tratamento. Sabe que aqui ele pode encontrar a mesma tecnologia que muitos pacientes acabavam indo para outros locais e às vezes até para outros países, né? Sim, eu acho que permite que o nosso paciente tenha conforto e segurança de não precisar buscar outros centros, que vai ter o centro de referência aqui. Exatamente. Né? E para quem recebe um diagnóstico de câncer de pâncreas, esse avanço representa uma nova esperança real, então? Sem dúvida. Todos os pacientes que receberem esse diagnóstico, que a gente sabe que é uma doença muito devastadora, né? Eles, em conversa com os seus médicos, principalmente os oncologistas e os cirurgiões oncológicos, podem abordar se seria indicado ou não essa eletroporação irreversível para o caso dele. E podemos afirmar que a oncologia caminha cada vez mais para tratamentos personalizados e menos invasivos, como o exemplo dessa técnica? Sem dúvida. Hoje a oncologia clínica avançou muito. Tem terapias totalmente personalizadas de acordo com o tipo do tumor do paciente. São feitos testes genéticos, testes moleculares. Aí se consegue saber quais tumores respondem melhor a quais drogas. Muitas vezes evitando do paciente usar uma droga ineficaz para aquele tumor que ele tem. E as terapias minimamente invasivas, elas podem ser indicadas nesses tumores, né? Quando o oncologista não consegue um controle adequado da doença com a terapia medicamentosa, a gente pode auxiliar com as terapias ablativas. Até a questão de não se chegar, ter que passar por um transplante, eu imagino também, em determinados casos. Exatamente. Transplante tem sido usado para câncer de fígado, né? E muitas vezes o paciente às vezes fica na fila e o tumor começa a crescer. E para manter esse paciente na fila de transplante, a gente entra com a radiologia intervencionista e trata esse tumor para o paciente ganhar tempo até o transplante.
Então é feito também muita terapia ponte para transplante. Nós atuamos também com esse tipo de abordagem. De abordagem também, Sim. né? Dr. Rafael Cardoso de Mello, muito obrigada aqui pela tua participação, por compartilhar conosco esse avanço tão significativo aqui para a medicina no sul do Brasil. E lhe agradecer a presença. Eu que agradeço pelo convite, agradeço à Rádio Guaíba e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. A eletroporação irreversível mostra como a tecnologia aliada à qualificação profissional e à medicina baseada em evidências pode ampliar as possibilidades de tratamento, mesmo em casos considerados complexos. Aqui no Viver Bem Guaíba, seguimos com o compromisso de levar informação com responsabilidade e credibilidade, ajudando você a compreender melhor as inovações que impactam a sua saúde. Carência zero na Unimed Porto Alegre. Contrate já e cuide da sua saúde desde o primeiro dia com consultas e exames simples. Se você perdeu algum trecho ou quer ouvir novamente as 2 entrevistas de hoje, estarão disponíveis no Spotify da Rádio Guaíba. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. O Viver Bem Guaíba fica por aqui. Nos encontramos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Na técnica, Jorge Brum e Luciano Vargas. Produção e apresentação, Paula Sá. Gerência de Jornalismo e Esporte, Rafael Sequim. Direção-geral de Claudinei Girotti.